Seja muito bem-vindo à Golden Cast. Nós estamos agora na segunda da pergunta, certo? Então, hoje é um dia para a gente falar um pouco mais sobre as dúvidas das pessoas que tem aqui dentro do nosso canal, certo? Então, é bem comum, eu recebo bastante, se você está vendo esse canal, se você gosta desse conteúdo, já se inscreva no canal, já dê o joinha, já deixe seu comentário. E eu já vou deixar aqui o link, porque assim, segunda-feira eu vou responder perguntas. Então, se você tem alguma dúvida dentro desse mundo de investimento, manda mensagem para mim que eu vou te responder, certo? Ainda vou te endereçar, vou te responder. Então é muito comum as pessoas virem me perguntar como é que eu comecei a investir ou como que eu peguei as primeiras informações para eu entrar dentro desse mundo de investimento, porque é comum as pessoas ficarem perdidas do porquê que elas deveriam começar a investir ou como que elas começariam a investir, né? Onde que elas buscariam informação. Então, vou começar esse vídeo falando sobre isso. E a minha resposta é: você deveria começar a investir porque a sua vida ela é regrada dentro do sistema econômico, do sistema financeiro. Então, as suas possibilidades, o que você pode ou não comprar, o que o seu filho pode ou não pode ter, ou que as possibilidades futuras, ela é regrada dentro de um sistema financeiro que as pessoas tomam decisões por você, né, que afetam diretamente sua vida. Isso a gente está falando de política econômica. E esse tipo de informação eu acho que as pessoas deveriam ter no geral. A população no geral deveria saber como funciona o sistema econômico, né? E aí você entra sabendo desse tipo de coisa, sabendo como investir. Porque, por exemplo, eu vou passar uns gráficos aqui para vocês, só para dar uma ilustrada dentro dessa pergunta, né? Então, se você for aqui dentro desse gráfico, que é o da Dow Jones, né, que é a indústria americana, eu vou aqui em meses, né? Então eu vou mostrar o gráfico em meses da indústria americana aqui para você. Se você for ver esse gráfico aqui, ele é um gráfico crescente desde 1980 para trás ainda, né? Então você vê que isso aqui, por exemplo, em 98 estava 31 dólares e agora nós estamos em 31 mil dólares, né? Então são 1000 vezes aí desde 1897, né? O começo de 1900, né? Aqui a gente está em 1897, né? Não 1997, 1800, então 100 anos. Então em 100 anos aí a gente teve 1000 vezes aí de valorização. Mas esse gráfico, então, ele mostra que a economia ela está crescendo? Não, isso é uma pegadinha. Isso mostra que as coisas reais começam a valer mais ao longo do tempo. Isso você já deve ter percebido, que uma Coca-Cola, por exemplo, quando você começou sua vida ou quando você estava na escola, valia R$ 2, né? Uma Coca de 2 litros. Ou uma latinha valia menos de R$ 1, 50 centavos, se você é um pouco mais velho. E hoje você compra a mesma Coca-Cola, é a mesma Coca-Cola por R$ 10. E então você vê que ao longo do tempo as coisas ficam mais caras. E eu coloco caras porque não ficou mais cara, né? Só ficou o valor monetário ficou maior. Por que o valor monetário ficou maior? Porque você tem um processo inflacionário ao longo dos anos, né? E esse gráfico que eu estou te mostrando aqui, esse gráfico ele mostra justamente isso. O mercado não necessariamente está andando num passo de valorização para eterno. Não é isso que isso está dizendo. Isso está dizendo que você tem um processo inflacionário interno, um processo aonde todos os ativos, qualquer coisa fica mais cara ao longo do tempo. E cara, é o valor dela que você paga em papel moeda fica maior. Então, a minha resposta é: se você está pensando em começar a investir, você deveria se importar com isso, porque a sua vida depende disso. As coisas, elas são decididas por você e você não tem voz
dentro desse sistema. É como se você estivesse dentro de um mar, e esse mar te joga para um lado e para o outro, e quando eu estou falando essa metáfora, eu estou falando a sua vida anda para um lado e para o outro, então para um lado com mais dinheiro ou menos dinheiro, e você não tem capacidade de entender para onde que o vento está soprando. E entender de economia justamente te dá essa possibilidade de estar navegando num mar aonde você consiga ver aonde o vento está soprando. Então, como que eu comecei a investir? Eu comecei a investir quando eu descobri essa curiosidade minha de querer saber desse sistema, que é invisível ao longo das pessoas, né? As pessoas comuns, elas não veem esse sistema porque você não tem educação financeira na escola. Por mais que o governo fale que vai te dar essa educação financeira, ele nunca vai te contar as coisas de verdade, porque ele não tem interesse sobre isso. Mas o meu começo como investidor foi querer descobrir esse mundo de como que a vida é precificada ao longo das políticas públicas, né? E aí eu vou te mostrar mais um gráfico aqui, né, que é o gráfico da expansão da base monetária. Então, se eu colocar nos últimos 5 anos, a expansão da base monetária americana, o que isso quer dizer? É o quanto de papel moeda, de dinheiro, de valor circula na economia, né? E se você colocar, por exemplo, o gráfico dos últimos 5 anos, você vê aqui que a gente sai aqui dessa unidade que é em milhões, né? Então 350 mil milhões, então a gente está em 35 trilhões aqui para 60 trilhões, né? A base monetária total dos Estados Unidos. Então a gente, do ano 2000 para o ano de 2022, a gente mais que dobra a base monetária. Aí você fala assim, mas pô, isso aqui é um evento fantástico, isso nunca acontece, né? Isso aqui é fora do comum. E aí eu coloco o gráfico no total aqui, ó, que é desde o começo de quando você faz a cotação, e você vê aí que o gráfico ele é absurdo, né? Ele sai de uma escala de 0 e vai para uma escala de 60 trilhões, né? Então esse é o processo inflacionário, e aí você precisaria entender o que aconteceu aqui em 2008, aqui, né? Dentro da unidade, isso aqui é a base monetária dos Estados Unidos, e você precisa entender todos esses fatores, né? Se você pegasse aqui um período dentro dessa reta, que parece uma reta, é óbvio que você vai ter várias coisas, né? Dentro desse tipo de situação. Então, a primeira coisa que você deveria querer é ter curiosidade de como funciona o sistema econômico. Então, esse aqui é o começo de qualquer investidor. Como é que funcionam as coisas, né? E geralmente as pessoas também me perguntam, isso é uma outra pergunta muito básica, que as pessoas me perguntam, que é o quanto de dinheiro você precisa ter para poder investir. Tá? Então, quanto de dinheiro que você precisa ter para investir? A pergunta é 0, você não precisa ter nada de dinheiro para poder investir. Você faz o investimento tanto com o seu conhecimento quanto com o seu dinheiro. Então, primeiro resolva o seu problema de conhecimento e depois você vai resolver o seu problema de dinheiro. Mas não adianta nada eu só ter conhecimento e não ter dinheiro. Verdade. E também não adianta nada só ter dinheiro e não ter conhecimento. Então, a resposta para se você precisa de dinheiro para investir é não, você não precisa, teoricamente. Por quê? Porque você só está trabalhando o seu intelectual, a sua parte de conhecimento. A hora que você conseguir dominar a sua parte emocional, intelectual, de conhecimento, tiver essa bagagem, aí você entra com a parte do dinheiro. Mas a parte do dinheiro é a menos importante dentro desse sistema. E aí eu vou te mostrar por quê, isso é bem legal, né? Se você for numa calculadora aí de juros composto, que eu vou entrar aqui de juros composto, eu vou entrar numa calculadora de juros composto aqui, tela para você, opa, eu troquei para coisa, vou mostrar a tela para você aqui, ó. Se você for por uma calculadora de juros composto aqui fazer um cálculo, e você entra aqui com R$1.000, certo? De valor inicial. E você entra com juros mensal aqui de 5%. Então você entra com uma taxa de R$1.000 e você entra com juros composto aqui de 5%.
E aí a gente vai colocar aqui depois de 10 anos fazendo essa operação. Quanto que você acha que você vai ter? Depois de 10 anos ganhando todo mês 5% em cima de R$1.000. Chuta um valor, pausa o vídeo e chuta um valor. Tá? Aí você vai ter, depois de você fazer esse cálculo, você vai ter R$348.000. Começou com R$1.000. Então, R$1.000 não é uma quantia infinita para qualquer pessoa. É palpável uma pessoa conseguir juntar durante um tempo R$1.000. Depois de 10 anos com uma taxa de 5% de lucro, você tem 348 mil. E depois de 20 anos, chuta aí um valor que você tenha. Você vai ter 121 milhões de reais. Depois de 20 anos tendo, sendo que você não colocou mais dinheiro nenhum. Então, isso mostra pra gente que, primeiro, que é impossível você fazer 5% todo mês, certo? Então você nunca vai ter rendimento de 5% todo mês. Por quê? Porque se você começou com R$1.000 e todo mês você vai ter 5% em cima de todo o seu capital, depois de 20 anos você tem 121 milhões de reais. E 20 anos de trabalho, você não junta 121 milhões. Pode ser o trabalho que for. Qualquer trabalho, a menos que a gente esteja falando de político, e aí a gente vai falar de outras coisas. Mas, se você está sendo um trabalhador honesto, depois de 20 anos você não junta 121 milhões de reais. Então, mesmo dentro do mercado financeiro, é difícil você fazer 5% todo mês. Então, qualquer pessoa que te propor uma proposta de investimento que te garanta 5% de rendimento todo mês, essa pessoa está mentindo para você, certo? Mas esse cálculo te mostra também que você não precisa de dinheiro para você ter dinheiro dentro do mercado financeiro, ser um investidor. Você só precisa ter uma quantidade de dinheiro que não precisa ser muito, mas você precisa ter consistência. A palavra que você precisa ter é consistência. Você precisa consistentemente fazer porcentagens positivas ao longo dos meses. É óbvio que você vai ter meses com prejuízo, isso é óbvio, e esteja preparado para isso. Mas se ao longo do tempo, e ao longo do tempo eu digo anos, você tiver mais lucro do que prejuízo, você vai acumular uma riqueza em cima desse capital. Então, a resposta para que se você precisa ter dinheiro para investir é não. Por quê? Porque isso mostra, esse cálculo que a gente acabou de fazer, mostra que se você for um cara consistente ou competente dentro do mercado financeiro, qualquer valor que você esteja investindo vai te dar um retorno bom, certo? Então, se você gostou aqui do conteúdo da segunda-feira da pergunta, se você tem dúvidas, manda um WhatsApp para mim ou manda um direct lá no Instagram da Golden Coin, Golden Coin Investimentos, né? Vai no Instagram, manda um direct para mim que eu vou estar respondendo, vou estar anexando aqui para a próxima segunda estar respondendo você, certo? Então, clica no joinha, dá o seu inscrever e valeu!